Estamos aqui para mais uma live, a terceira live da série sobre a prevenção ao suicídio, aproveitando a pertinência do Setembro Amarelo, numa conversa com a Heloísa Borges, que daqui a pouco está chegando e vai se apresentar melhor. E nós vamos estar conversando sobre o suicídio entre idosos. O suicídio é um tema extremamente complexo, extremamente delicado, envolve discussões das mais diversas possíveis que se possa pensar, né? E é um tema necessário de ser debatido, de ser conversado, de ser pensado com clareza, com objetividade. O pessoal está chegando, sejam bem-vindos. Anda. Daqui a pouco a Heloísa está chegando para a gente poder começar. Dar seguimento nesse tema, nessa série de lives, né? A primeira live foi com a psicanalista Glenda. Nós conversamos sobre o que esperam que eu seja em contraposição ao que eu sou. A segunda live foi com o Pedro Castilho, que é psicanalista e professor da UFMG, com o tema do suicídio entre jovens e adolescentes. E agora a terceira live com a Heloísa Borges. Nós vamos conversar sobre o suicídio entre idosos, entre a população idosa. Daqui a pouco a Heloísa está chegando, entrou aqui. Heloísa, deixa eu puxar ela para dentro. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Wilson. Grande prazer te receber, grande prazer conversar com você. Desde já eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade, né? Eu tenho uma admiração muito grande por você desde aquele segundo semestre de 2014, né? Quando você foi minha professora de antropologia. Você foi fundamental na minha formação, tanto profissional quanto subjetiva e pessoal, né? Sou muito grato a você, então sou um aluno e um admirador hoje conversando com você, então desde já eu agradeço a sua disponibilidade. Prazer e a honra é toda minha. Eu fico felicíssima pela possibilidade de reencontrá-lo, ainda que seja à distância, não é? E também de trazer uma discussão tão importante em relação ao envelhecimento, especialmente nesse Setembro Amarelo, falar sobre suicídio na velhice, que é um tema tão importante, né? Então, nesse sentido, é um prazer enorme estar aqui. Heloísa, quando eu pensei essa proposta de fazer algumas séries de lives, até a minha primeira ideia, há uns 2 anos atrás, era fazer algo nas escolas, um projeto social que tratasse do tema, principalmente aqui em Itapecerica, né, que é a minha cidade. Uhum. Pessoal aqui, seus ex-alunos mandando, falando que estão com saudade. Heloísa é uma professora sensacional mesmo. Oh, Mas eu pensei em algo nesse sentido, porque aqui em Itapecerica
há um debate bastante complexo e delicado sobre o suicídio, porque as taxas aqui, em alguns anos, inclusive, elas se sobrepõem às taxas nacionais. As taxas de suicídio aqui, elas costumam Eu ser não um estou pouco te ouvindo. maiores. Espera aí, vamos ver. Conseguiu ouvir agora? O som desapareceu. Oi, estão me ouvindo? Não. Não? Tá baixinho, baixinho agora. E agora? Melhorou, mas não está alto igual estava antes, não. Deixa eu tentar aumentar meu áudio. No início eu estava te ouvindo muito bem. E agora? Tá baixinho. Tá baixo? Pessoal dos comentários aí que está aí, alguém também poderia falar como que está ouvindo? Porque eu estou te ouvindo bem. Não sei se é porque o telefone tocou. Na hora que ele tocou, eu Ah, dispensei a ligação. tenta apertar o E aí, seu áudio olha aqui para no. subir. Coloquei no máximo. O pessoal está falando que está ok aqui. Vamos ver. Está conseguindo me ouvir, Heloísa? Bem baixinho, Bem baixinho? Vou bem tentar falar um longe. pouco. O pessoal está falando que está ok. Você quer sair e retornar? Será que a gente tenta isso? Vamos tentar? Vou te desconectar aqui. Tá. Pessoal, só para a gente tentar retomar o áudio dela aqui, que deu um pequeno problema, estou chamando ela de novo. O problema é. Vamos ver aqui se vai. Tá bom. Tá bom. Agora está ouvindo? Ótimo. Tá ótimo. Ah, não, então tudo bem. Então, Heloísa, eu pensei a proposta de conversar sobre suicídio diante da pandemia com lives, porque é algo que de fato incomoda muito na cidade, mas como é uma cidade extremamente conservadora, é um tema do Uhum. qual não se pode falar. É um tabu imenso, né? E sempre que acontece um caso ou outro, no primeiro momento as pessoas ficam naquela situação e num segundo momento elas fecham de novo, né? Mas antes Uhum. de começar a conversa, eu gostaria que você se apresentasse, Heloísa, para as pessoas que estão assistindo e que você já desse essa introdução falando da pertinência do tema e de se falar sobre. Sim. Bem, eu sou psicóloga, graduada pela UFMG em 1990. E na UFMG mesmo eu fiz o meu mestrado em psicologia. Durante o meu mestrado, dada a discussão que eu me propunha em realizar sobre um fenômeno religioso da festa do reinado, eu acabei me aproximando muito das discussões da antropologia, especialmente da antropologia da religião, né? Que foi, inclusive, uma discussão que nós podemos tangenciar lá no segundo semestre de 2014, né? E nessa articulação da antropologia e da perspectiva que eu fui desenvolvendo da psicologia social, é uma perspectiva que eu considero muito interessante naquilo que ela nos permite avançar em discussões bastante diversas, tá? No sentido de uma psicologia social que ela aborda os mais diversos fenômenos sociais, pensando os aspectos psicológicos, subjetivos, mas pensando também os aspectos sociais, culturais, históricos, políticos, não é? É uma forma de pensar o fenômeno psicológico como algo muito mais amplo, construído numa
no próprio campo das relações sociais. Nesse sentido, dentro dessa perspectiva, falar de suicídio, de Setembro Amarelo, vai envolver justamente pensar essa problemática do ponto de vista, tanto nos seus aspectos estritamente psicológicos, individuais, mas também problematizando que sociedade e que cultura é essa que engendra um fenômeno como o suicídio, um fenômeno tão trágico, né? Conforme você fala, Wilson, o tema do suicídio, ele é cercado de uma série de tabus. E até muito pouco tempo atrás, lá na minha terra, em Santo Antônio do Monte, as pessoas, né, que faleciam por suicídio eram enterradas num lugar separado do cemitério, né? Era um pecado assim, absurdo, né? Então, assim, enquanto o cemitério ele era administrado pela paróquia, né, pela Igreja Católica, os suicidas eram enterrados separadamente. Só quando a prefeitura assumiu o cemitério é que as pessoas começaram a ser sepultadas junto aos seus familiares, né? Mas é um tema ainda muito cercado de tabus, inclusive pela problemática de caráter religiosa, né? Mas, em certo sentido, de 2015 para cá, com a proposta do Setembro Amarelo, é um tema que também vem ganhando espaço numa discussão, né? Mesmo que seja num círculo um pouco mais restrito, dos profissionais de saúde, mas é uma discussão que vem ganhando espaço. E é importante frisar que falar de Setembro Amarelo, falar de suicídio, é sobretudo falar de valorização da vida, né? Então, nesse sentido, tentar entender esse fenômeno tão complexo, tão trágico, mas, ao mesmo tempo, compreender o que pode ser feito, né, quais as ações que poderíamos realizar, né, é um enorme desafio, porque se é um fenômeno tão multicausal, né, são tantas as causas, tantas as facetas, as respostas são igualmente complexas, né? Então, é um tema muito pertinente, né? Claro que a gente pensa na problemática do suicídio ao longo do ano todo, né? Mas o Setembro Amarelo é um momento mesmo da gente chamar essa discussão de uma forma mais intensa, tentando mobilizar um conjunto maior da sociedade. Então, é um tema necessário, pertinente, e tanto nas escolas como em outros espaços, né, e nós vamos falar um pouco mais sobre envelhecimento, e aí também a necessidade de ampliar essa discussão para espaços, inclusive, né, onde os idosos circulam, né? Sim. Inclusive, Heloísa, quando você disse sobre, né, a proposta de conversar sobre o suicídio na velhice, achei o tema tão interessante, principalmente pensando uma sociedade em que envelhecer se tornou um problema, né? As pessoas elas vivem cada vez mais preocupadas com uma série de questões de ordem estética e, nesse sentido, a velhice ela é um problema. Então, aparecem várias soluções para a velhice, né? Para não envelhecer. E, inclusive, ao você falar do próprio fenômeno das religiões, é muito comum as pessoas associarem velhice à religião, né? Ou até mesmo criar um estigma sobre a população mais velha, sobre a população idosa, de que ela tem que ser tratada de determinadas formas. E aí, Heloísa, nesse sentido, eu gostaria que você começasse falando também sobre o que é envelhecer no século XXI, né? E quais são os significados da velhice e como a gente deveria pensar e repensar os significados da velhice e do envelhecimento, que é algo que todos nós estamos sujeitos. Inclusive, muitas pessoas, o suicídio ele pode ser visto como uma interrupção desse processo de envelhecimento também, né? Sim. Você veja só, Wilson, é uma sociedade cheia de paradoxos. A longevidade, ela é uma conquista. Há 100 anos atrás,
um brasileiro médio vivia 33 anos. Em 1950, um brasileiro vivia, em média, 50 anos. Hoje, nós estamos chegando aí praticamente aos 75, né, numa média. Claro que nós temos nuances, as mulheres vivem mais do que os homens, os brancos vivem mais do que os negros, mas é uma média. Então, nós temos aí um paradoxo de que nunca vivemos tanto, né, dado os avanços desde a invenção dos antibióticos, saneamento básico, o Sistema Único de Saúde é também um dos responsáveis pelo envelhecimento da população brasileira, não é? Mas, de maneira paradoxal, enquanto sociedade, não temos sido capazes de valorizar a longevidade como uma conquista individual, mas também uma conquista da sociedade brasileira, não é? E, nesse sentido, conforme você menciona, quando nós temos uma sociedade que idealiza, né, a estética e o estilo de vida jovem, que legal é ser jovem, é ser adolescente, adulto jovem, com uma estética jovem, um estilo de vida leve, livre, solto, envelhecer vai se tornando um fardo para muitas pessoas, né? Seja porque ressentem-se de certas perdas estéticas, seja porque se ressentem da perda de determinado estilo de vida, à medida que a idade adulta vai também impondo alguns tipos de responsabilidades e de demandas, não é? Então, nesse sentido, é paradoxal que tenhamos hoje uma velhofobia, né, de pessoas que têm horror a envelhecer, né? E fazem, inclusive, de tudo para não parecerem velhas, né? Desde do ponto de vista estético, né? De tentar prolongar uma aparência mais jovem, né? Como isso nunca é descolado de um estilo de vida, então também, né? Não é só a estética, mas é um estilo de vida também, em certo sentido, calcado no consumo, né? No consumo de produtos, os mais diversos, no consumo de sensações, né? Então, nesse sentido, uma sociedade que considera envelhecer algo muito ruim, eu me lembro, há alguns anos atrás, uma sobrinha que aos 18 anos, quando eu fui parabenizá-la, a encontrei deprimida, porque ela dizia, estou ficando velha, aos 18 anos. Isso é algo que diz de que sociedade é essa que nós temos reproduzido, não é? Onde fazer 18 anos é pesado. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade que não valoriza o envelhecimento, né, isso vai nos levar justamente de encontro a uma indagação de que lugar é esse que nós estamos, então, oferecendo aos nossos velhos. Qual a qualidade de vida que essas pessoas têm ou não têm quando envelhecem, né? E, nesse sentido, pensar o lugar que oferecemos aos nossos velhos, do ponto de vista do espaço social, do espaço das suas relações de sociabilidade, quando a gente observa o espaço urbano tão hostil aos velhos, cheio de armadilhas nas calçadas, né, um trânsito muito agressivo, muito violento, velhos que têm medo de saírem de casa e serem atropelados ou caírem. Então, denota como que nós temos velhos que se ressentem de um desvalor muito grande, da perda de poder, da perda de status social, da perda de renda, né, quando a aposentadoria envolve perda de poder aquisitivo. Então, nesse sentido, eu penso que a própria invisibilidade que tantos velhos se ressentem, né, de não terem voz socialmente. Então, eu penso que o suicídio na velhice, ele nos denuncia um enorme mal-estar, né? Segundo os dados do Ministério da Saúde, a partir dos 70 anos é o grupo populacional com maior índice de suicídio.
né? Se a média nacional é na casa de 5,7 para um grupo de 100 mil habitantes, os idosos é de 8,9 para um grupo de 100 mil habitantes. Então, é o grupo populacional com maior índice de suicídio. Quanto mais o sujeito envelhece, maior o risco de suicídio, tá? Então, nesse sentido, nós temos aí um conjunto de fatores que envolvem vulnerabilidade, risco ao suicídio, que envolvem doenças, sim, né, doença mental, transtornos mentais, doenças físicas, clínicas, degenerativas, câncer, né, hipertensão, diabetes, mas você tem também a questão do isolamento social, você tem o abandono, você tem o desvalor, não é? Então, eu penso que o fato de valorizarmos tão pouco os nossos velhos, a visão estereotipada do envelhecimento, né, a forma de infantilizar os velhos, conversar no diminutivo, isso é uma coisa assim, deplorável, né? E realmente faz com que muitos se sintam mortos em vida, né? Quando não, alguns fazem verdadeiro suicídio passivo de parar de usar medicação, né? Então, a forma como a nossa sociedade lida com os velhos dizem muito de por que tantos velhos não encontram mais sentido na vida. Com certeza, Heloísa, extremamente preocupante, né? É quando a gente pensa a realidade, e a realidade ela se impõe, né? O Léo está até falando aqui, também temos o abandono, a solidão e tantas outras formas de violência, inclusive Sim. violência físicas, né, Heloísa? Que é algo também que, Patrimonial, de pegar dinheiro. sim, que não são incomuns, né? Esse lugar do idoso, esse lugar do velho, inclusive essa perspectiva diminutiva, né, reducionista do velho, como se ele fosse um incapaz, como se ele fosse... E o interessante é que o velho ele só não é incapaz quando ele tem características jovens. Né? Ele só não é Uhum. tratado como incapaz quando ele tem características jovens. Inclusive, eu penso, né, acho que você pode inclusive falar também sobre isso, como que há uma carga também pesada sobre o envelhecimento, principalmente para as mulheres, né? Diante de um Uhum. machismo estrutural dentro da nossa sociedade, não é incomum, por exemplo, mulheres serem abandonadas quando a idade avança para serem trocadas por mulheres mais jovens ou serem vistas agora como feias, como... né? Existe toda esta visão e também retoma a questão do abandono e da depressão, né? Entre a população idosa. Tanto que às vezes há um senso comum que diz que velho gosta de atenção, igual a criança. Eu penso que não é nem questão de gostar de atenção, né? É de ter uma demanda pela ausência dela, né? Uhum. Porque de repente aquela pessoa que trabalhava, aquela pessoa que tinha amigos, que tinha um contato com uma série de pessoas, ela passa a ser abandonada e ela se vê em um jogo ali em que ela se percebe diante de uma depressão, diante de uma solidão, e é exigido dela ainda sabedoria. Né? É exigido que ela ainda seja sábia, como se a experiência de vida não pudesse dar a ela o direito de sofrer, o direito de passar por algumas situações. Então, Heloísa, acho que você pode falar um pouco também sobre essa questão do envelhecimento para as mulheres e de como que essa questão do abandono, e mais uma vez esse paradoxo, né? Você disse que há uma série de paradoxos, de como que há esse paradoxo também entre o quase não direito que o idoso tem de determinadas ações, atividades, pensamentos. É como se o velho não pudesse nem sequer errar, né? O velho bonitinho, Uhum. retinho. Sim. Homens e mulheres envelhecem diferentemente. E penso que há uma tendência de envelhecermos como vivemos. Numa sociedade tão machista como a nossa, né,
onde os homens se sentem, não raro, no direito de criticar o corpo das mulheres, né? E criticar a estética, a forma física, né? E numa sociedade que valoriza tanto a estética jovem, né? O envelhecimento para as mulheres, ele tende a ser bastante pesado naquilo que envolve perdas estéticas, né? Até porque, Wilson, há uma tendência das pessoas de pensar em envelhecimento como perdas. Poucos param para refletir que envelhecer também envolve ganhos e aquisições muito interessantes, né? Mas quando nós temos mulheres, ou mesmo homens, que estruturam uma identidade calcada na beleza física, a perda da beleza vai ser aterradora. É diferente para aqueles que constroem uma identidade calcada no trabalho ou em outros atributos, não é? Então, o envelhecimento, ele tende a impor, do ponto de vista do gênero, diferenças significativas para homens e para mulheres, né? E, nesse sentido, a forma como cada um vai envelhecer, é claro que diz da vida que se teve, não é? Mas diz também dos lugares em que a sociedade nos oferece para vivermos, né, o próprio envelhecimento, né? E aí você tem, sim, uma cultura da estética jovem, a cultura da malhação, a cultura calcada no corpo. Basta você andar pela cidade, aqui em Divinópolis, se você anda na região central, né, quais os principais tipos de estabelecimentos que você vai ver? Clínicas de estética, né, clínicas que te prometem embelezamento, desde cabeleireiro, clínica de estética, farmácia, com muitos produtos que te prometem também saúde e beleza, não é? São espaços que prometem, né, e trazem essa cultura do corpo. E a gente vive uma corpolatria, é uma cultura do corpo, né? Só que nós temos, na nossa sociedade, especialmente os homens brancos, héteros e ricos, envelhecem ainda com poder simbólico, com poder social, não é? E ainda são objeto de admiração, né? Só que, se a gente olha o perfil da velhice brasileira, ela é eminentemente feminina e pobre, né? Então, isso já diz muito de qual é a cara da velhice brasileira, né? Claro que há mudanças, a gente percebe que há um movimento por parte de muitas mulheres, né? Se a gente observa de 10 anos para cá, quantas mulheres pararam de pintar cabelo, diz muito da forma de autoaceitação e do entendimento de que a velhice pode ser vivida de uma forma muito mais agradável, né? Agora, por outro lado, nós temos aí muitas pessoas atormentadas diante do envelhecimento, né? Nós temos pessoas numa sociedade de tamanho culto ao corpo que se ressentem de determinadas perdas físicas e muito comumente nós temos aí fenômenos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos de autoimagem, de apreensão da própria imagem, não é? Que diz muito dessa dificuldade de envelhecer no Brasil, né? Nós temos pessoas que parece, a gente olha as artistas, quantas parece que congelaram com 40 anos, né? Chega aos 50, aos 60, com a mesma cara de 40, né? Com muitos procedimentos estéticos. O Brasil é o segundo mercado no mundo de cirurgia plástica, né? É um ramo de negócio altamente lucrativo no Brasil, é todo o ramo da beleza, né? Que envolve tudo que implica o mercado da beleza, ele é muito lucrativo, né? E fala do nosso jeito de envelhecer. Interessante. E, inclusive, ao você falar que o Brasil eu não sabia desse dado, né, do Brasil ser o segundo mercado de cirurgia plástica, algo interessante também, Heloísa, é que, ao mesmo tempo que nós vivemos essa sociedade, que, como você bem disse, nos dá a ilusão de que a beleza, de que a felicidade, de que a juventude, elas podem ser compradas, né? Sim.
Elas podem ser compradas, você adquire com uma cirurgia, há um medicamento que retarda os efeitos do envelhecimento, né? Ao mesmo tempo que nós temos isso aparentemente tão acessível, aparentemente tão palpável, que basta eu ir numa prateleira, basta eu ir numa loja ou no centro de uma cidade qualquer, eu vou encontrar a solução para os meus problemas, numa clínica estética, numa loja que vai ter roupas que vão me deixar mais jovem, né? Ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos uma sociedade que cada vez consome mais ansiolíticos, uma sociedade cada vez mais depressiva, né? Eu não tenho os números anotados aqui, mas uma sociedade que, ao mesmo tempo que tenta vender essa solução simples e de que tudo é possível, né? Há um filósofo alemão, coreano, que fala sobre isso, né? A ilusão de que tudo é possível gerou um cansaço muito grande, né? Um fracasso, uma sensação de fracasso mesmo entre as pessoas, ao descobrir que envelhecer, você pode fazer todas as cirurgias, é uma questão da vida, assim como sofrer também, né? Muitos jovens entram em paradoxo porque pensam que é possível ser feliz o tempo todo, como o Instagram, que é o espaço que nós estamos, vende para nós. Até falo muito sobre a propaganda do Magazine Luiza, né? Que era "Vem ser feliz". Como se não era "venha consumir, vem gastar o seu 13º". Não, é "vem ser feliz", né? Como se a felicidade ela fosse algo palpável, como se a juventude ela fosse um produto, né? E um produto sobre o qual as pessoas passam a ter verdadeiramente um fetiche. Então, Heloísa, que tipo de sociedade nós temos e que tipo de análise, que tipo de percepção nós precisamos fazer em cima desta sociedade, né, que é uma sociedade em franca decadência, mas que tem uma aparência ainda bonitinha, né? Que tipo de sociedade nós precisamos pensar e quais são os nossos maiores desafios e principalmente os desafios do envelhecimento enquanto um enfrentamento a essa tendência maior de suicídio entre pessoas a partir dos 70 anos. Porque tem até uma outra questão interessante, que é pensar o susto, né, que as pessoas tomam quando um idoso, por exemplo, ele se suicida. Nossa, mas alguém tão sábio, alguém tão experiente, alguém tão vivido, mas não se tem sequer uma análise sobre essas situações de violência, de abandono, de depressão, enfim. O que a gente precisa pensar e desenvolver enquanto sociedade, enquanto educação, enquanto políticas públicas, né, como um enfrentamento a essas situações. E como também criar uma nova cultura, né, uma nova mentalidade sobre o envelhecimento e sobre o próprio suicídio, que muitas vezes acaba sendo uma saída. Ele acaba sendo encarado e visto por muitos, inclusive, né, esse dado que é assustador, do suicídio ser maior entre a população de 70 anos, como uma saída para uma situação em que as pessoas se percebem numa encruzilhada. Né? Eu me envelheci, eu já não tenho mais nenhum atrativo, eu já não sou bonito, eu já não sou legal, eu já não saio, já não tenho o mesmo pique, já não tenho a mesma beleza, não tenho nada a oferecer, estou sozinho, então o suicídio acaba aparecendo como uma saída. O que a gente pode pensar em cima disso? Olha, difícil a sua pergunta, né? Eu acho que é um convite para a coletividade, né? Porque, veja só, o Brasil, né, basta andar na cidade para ver que a cada dia surge uma nova farmácia, né? E de que se tem tanta farmácia, né? É porque realmente estamos vivendo uma sociedade medicalizada, né? O Rivotril é o segundo remédio mais vendido do Brasil, né? Então, assim, é uma sociedade, né, que faz um uso muito intenso de medicação e parece-me que a cada ano que passa isso continua aumentando,
né? Então, assim, eu penso que essa já é uma questão que se coloca, que quando a gente pensa que cuidar da saúde é consumir remédio, consumir medicamento, já tem alguma coisa muito estranha, né? Porque, veja só, quando a gente pensa no cuidado, no cuidar do outro, ou no cuidar de si mesmo, né? O que isso nos oferece? O que a gente pensa sobre isso? O que é cuidar, né? Quando nós temos pessoas que infantilizam seus velhos e fazem tudo por eles e acham que isso é cuidar, né? Eu penso que não, cuidar não é fazer para o outro, é fazer junto, é estimular a autonomia do outro, né? Essa velhice tutelada, acabrunhada, entristecida, a gente precisa desconstruir esse estereótipo, né? Não é natural envelhecer com tristeza, com dependência. Eu ofereci estágio em vilas vicentinas e asilos de várias cidades aqui do Centro-Oeste. Eu sempre fiquei muito inquieta, pessoas com 65 anos, chegar num asilo andando bem e dizendo, agora eu estou velho, eu vim para passar o resto da vida. Né? E aparentemente pessoas autônomas, funcionais, não é? Quer dizer, um tipo de representação, né, do envelhecimento como objeto de tutela e de cuidado, né? Nesse sentido, quando a gente pensa no envelhecimento saudável, no envelhecimento como conquista individual, mas uma conquista coletiva, social, não é? A gente vai pensar no envelhecimento que está condicionado por uma diversidade de fatores. A gente vai falar do envelhecimento do ponto de vista biopsicossocial. É um evento biológico, fisiológico, mas envelhecer envolve também aspectos psicológicos e sociais, culturais, não é? Então, envelhecer é um fenômeno também bastante complexo, não é? Então, nesse sentido, quando a gente pensa o que poderia fazer os velhos viverem bem, ainda que eventualmente tenha algum tipo de limitação, seja por acidentes ao longo da vida, deficiência adquirida ou alguma patologia, né? Quer dizer, que mudanças nós precisaríamos operar? E aí eu penso que sim, cuidar bem dos nossos velhos, né, do ponto de vista do afeto, do carinho, é importante, né? E a família deve fazer isso. Mas cuidar bem dos velhos não é uma tarefa só da família. Você pega o Estatuto do Idoso, ele vai falar que é uma tarefa da família, da comunidade e da sociedade mais ampla, né? E a gente também não acha que tem que jogar tudo em cima da família. A família também ela precisa de suporte, né? Não raro, famílias têm problemas vários. Então, a família também precisa de suporte material, emocional e de políticas públicas, não é? Então, nesse sentido, você vê um analisador interessante que poucos municípios do Brasil têm uma casa de acolhimento para idosos, né, que seja da prefeitura, do Estado, não é? O Estado brasileiro ainda não chamou para si a tarefa de oferecer qualidade de vida na velhice, né? A maior parte das instituições asilares são ligadas a igrejas católicas ou são entidades privadas, né, com finalidade lucrativa, né? Então, eu penso que para a gente envelhecer bem, claro que a gente tem que ter afeto. E todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser notado, né? Talvez alguns velhos estejam especialmente carentes, mas todo mundo quer ser objeto de cuidado, de afeto e de reconhecimento, né? Por outro lado, é importante proporcionar ao idoso uma vida ativa, né? Uma vida ativa, isso vai envolver desde as questões da própria atividade física, né? Quanto mais massa muscular uma pessoa tem, maior autonomia que ela deverá ter na sua atividade de vida diária, né? Quer dizer, seja por meio de natação, fisioterapia, caminhada,
né? Tudo que envolve atividade física vai condicionar um envelhecimento muito mais interessante. Mas não é só atividade física, é envelhecimento ativo no sentido, inclusive, de fortalecer a autonomia dessas pessoas, não é? E que elas possam continuar se relacionando, comunicando, aprendendo, não é? Não é porque a gente envelhece que a gente para de aprender, não é? Por outro lado, tem a questão de que a vida tem que ter sentido. Isso é uma constante ao longo das nossas vidas. E no envelhecimento, isso pode ser uma questão mais pesada. Porque, por exemplo, aqueles que depositam o sentido da vida no trabalho, a aposentadoria pode vir realmente como algo bastante difícil, não é? Se o sentido da vida é trabalhar e ser produtivo, a aposentadoria pode jogar o sujeito numa situação de se sentir inútil, né? Agora eu sou um peso para a família, agora eu não sirvo para mais nada. Então, falar de envelhecimento ativo, com qualidade de vida, que a vida tenha sentido, isso é uma tarefa do indivíduo, sim, há um trabalho que é individual, mas é uma tarefa que é da família, ela é da comunidade, ele é da sociedade mais ampla, e que envolve, inclusive, políticas públicas, não é? Nós temos aí a potência do que é o Sistema Único de Saúde, seja na atenção básica, seja no Centro de Atenção Psicossocial, o Sistema Único da Assistência Social, o CRAS, a despeito, o CREAS, a despeito de todo a perda de verbas, inclusive o SUAS, né, tem padecido bastante de perda de investimento público, é uma política pública, né? Está aí, ainda que precarizada, ela existe, né? Então, nesse sentido, se eu consigo oferecer alguma resposta, né, para a sua complexa questão, claro que há questões que são do ponto de vista de ideológico mesmo, né, de uma mudança ideológica do ponto de vista de entender o envelhecimento num sentido muito mais positivo, e inclusive desconstruir essas imagens do tipo, quem morre é velho, envelhecer está perto da morte, né? Todo dia tem jovens morrendo, quer dizer, a gente precisa desconstruir essas coisas aí naturalizadas, né, como se fosse óbvio, de óbvio não tem nada, né? No momento que eu acho que a gente conseguir vincular imagens mais positivas, né, ao envelhecimento, eu penso que a gente vai contribuindo também. Sem falar, Wilson, que hoje nós temos quase 30 milhões de velhos no Brasil. A população idosa só aumenta, né, a cada dia. O Brasil já é considerado um país velho. E aí eu penso também, à medida em que os velhos vão se tornando cada dia mais comuns no espaço urbano, na família, na comunidade, né, talvez isso também nos ajude a construir uma outra imagem da velhice. Até porque essa imagem caduca, né, do velho lendo jornal, de pijama, né, a mulher fazendo tricô e fazendo comida para os netinhos, também é uma imagem muito estereotipada. Você tem velhos, né, hoje, a gente vai pensar na velhice, no mínimo, nesse velho jovem, de até 75 anos, que está muito bem fisicamente, que o mercado de turismo está de olho no dinheiro dele, né? É uma figura que está envelhecendo de uma forma muito diferente da geração dos seus pais, né? Você vai ter esse velho aí de 75 a 90, que já começa a ter alguns problemas de saúde, eventualmente algumas limitações. E aí temos o velho muito velho, com mais de 90 anos, né? Então eu penso que a gente primeiro tem que entender que velho não é tudo igual, que cada geração envelhece de um jeito diferente. E isso também oferece outras referências para os jovens, né? E, ao mesmo tempo, me parece fundamental para condicionar uma qualidade de vida interessante na velhice, não impedir que as pessoas tenham projetos, né? Os projetos nos tiram da cama pela manhã, não é? São os projetos que também nos ajudam a dar sentido para a vida, né? Então, se as famílias não deixam o sujeito ter projeto, né, isso também é uma forma
bastante danosa em relação à forma como os sujeitos vão envelhecer, né? Vai condicionando processos depressivos, não é? Tal como a viúva que quer casar de novo, os filhos não querem deixar, né? Então, se a gente tem que começar a desconstruir essas imagens estereotipadas, que o velho é assexuado, né? Não, velhos também têm sexualidade, né? Velhos têm desejos, não é? Eu penso que a melhor forma da gente tratar um velho é ver como que ele gosta de ser tratado, né? A infantilização. Velhos não gostam de ser infantilizados. Normalmente fica calado por educação, para não gerar maior desconforto, não é? Mas não quer dizer que esteja gostando. Você traz uma questão muito complexa, não sei se eu consigo apontar algumas pistas, né? Mas a mudança do ponto de vista ideológico e das representações, eu penso que ela está em processo, né? Já que cada geração envelhece de forma diferente da geração anterior, né? Sim. Não, mas você respondeu perfeitamente, assim. Acho que a visão, ela é esta, e até um ponto que você colocou foi da visão da velhice como uma proximidade com a morte, né? E aí Uhum. talvez seja um processo em que as pessoas passam a perceber o velho como alguém que está em um contínuo processo de mortificação, né? A sexualidade morre, os desejos morrem, inclusive a pessoa ela passa a ser até beatificada muitas vezes, simplesmente por ser idoso, né? Inclusive há esse estereótipo do velho beato, né? Do velho Uhum. e das velhas enquanto beatos. Heloísa, como que você acha que esse processo no qual há uma contínua mortificação da vida do velho, né, em que elementos que dão sentido verdadeiramente, né, à nossa vida, então não faça isso porque você está velho, né, você não pode mais fazer, pode ir lá, sentar, deitado, porque você é velho, pode deixar que eu faço. Sobre a sexualidade, inclusive, dentro de uma perspectiva de deboches, de piadas que são feitas, né? Inclusive uma marchinha de carnaval antiga, né? A pipa do vovô não sobe mais, ela tinha essa perspectiva de trabalhar uma mortificação da sexualidade do velho, como se isso fosse algo que diminuísse a sua existência. Como que esse processo de infantilização, de mortificação dos idosos, Heloísa, ele pode contribuir para esse quadro em que nós percebemos um número maior do que as médias gerais de suicídio entre esta população? Sim, é uma questão importante, né? Porque você veja só, numa sociedade que não valoriza o envelhecimento, né? Que expropria dos velhos coisas que lhe dão sentido na vida, né? De fato, vai gerando para o sujeito situações, ora de morte em vida, né? Ora o sujeito começa verdadeiramente a sentir um estorvo para a família, ou a vida mesmo vai perdendo a graça e o sentido, não é? Quer dizer, quando a gente reproduz essa visão tão estereotipada, né, da velhice, né, eu penso que é um desserviço aos velhos e a nós mesmos, que pretendemos envelhecer, não é? Eu costumava dizer para os meus alunos, quando fala velho, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Você pensa no Mick Jagger? Aquele vovô sex, não é? Que nós daríamos cama, comida e roupa lavada, não é? Que imagem é essa? É vovô, Papai Noel? Que história é essa, não é? Quer dizer, a gente precisa repensar as nossas imagens sobre envelhecimento, né? A mídia precisa repensar. Quando nós temos propagandas de televisão que ficam reproduzindo essa imagem tão caduca, né, tão estereotipada sobre o envelhecimento, não é? Então, eu penso assim que, de fato, se o sujeito não tem prazer em envelhecer, se ele não percebe a velhice como uma conquista,
de fato, parar de respirar é só um detalhe, não é? Você tem uma das grandes questões que levam a uma depressão na velhice, são exatamente determinadas perdas. Perda de renda, não é? Numa sociedade que idolatra o dinheiro, envelhecer pobre é uma tragédia. A pobreza condiciona suicídio, né? A perda de cônjuges, né? E não raro a dificuldade ou a impossibilidade de contrair outro matrimônio, outra relação, filhos que ficam mandando em pais, que não permitem pais e mães namorem e casem, a perda do lugar social, perda do lugar na família, do papel na família, tudo isso leva a situações mesmo de grande desesperança, né? De tristeza, sentimentos de abandono, de solidão. Quer dizer, são vivências tais como essas que condicionam transtornos mentais que, junto a outras problemáticas, condicionam suicídios, né? Então, quando nós temos aí transtornos mentais, ansiedade, depressão, esquizofrenia, a própria questão das doenças clínicas, né? Tais como câncer, diabetes, hipertensão, e a própria situação de isolamento social, né, de aposentadoria, de solidão, que estão entre os fatores que mais condicionam, né, estão entre os fatores de risco para o comportamento suicida, né, diz exatamente as pessoas que, de fato, a longevidade, ela não é uma conquista, ela vira um fardo, né? Se viver muito é um fardo, não é? De fato, né, morrer, né, se torna algo desejável, né? Quantas vezes a gente ouve velhos dizerem, eu quero morrer, a vida não tem mais graça, as coisas boas da vida eu não posso, eu não posso, não me deixam beber mais, né? Então, claro que a informação, ela é um aliado importante no envelhecimento. A gente sabe que pessoas com bom nível de escolaridade tendem a envelhecer melhor, né? Mas, por outro lado, quando a gente pensa para além dos aspectos estritamente individuais, né, psicológicos, você tem um aspecto que é da capacidade do ambiente social e, inclusive, da efetividade de políticas públicas no amparo a esse envelhecimento, né, no amparo à velhice com qualidade de vida. Né? Então, nesse sentido. Agora, há um dado importante, né? As mulheres, tradicionalmente, historicamente, mulheres estão associadas à função do cuidado, né? Então, mesmo quando trabalham na vida adulta, uma vez que param de trabalhar fora, né, aposentam, elas têm um ambiente doméstico ainda. Tem as pessoas da família para cuidar, né? E é muito comum a gente ver em homens, né, que uma vez aposentados, parece que ficam sem vínculos, né, sem muito lastro, né, de onde se ancorar, né? E eu vejo isso, homens que ficam na rua, procurando outros para conversar, porque o espaço do trabalho era o espaço de sociabilidade, não é? Agora, há um dado importante, né? A despeito disso tudo, as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Só que o fazem com meios menos letais. Homens tentam menos que as mulheres, mas quando fazem, é de maneira agressiva o suficiente para virem a óbito, né? Então, assim, a busca, né, dos homens, quando tentam suicídio, eles o fazem de uma forma muito mais agressiva, né? Mas as mulheres tentam muito suicídio, né? Só que o fazem de forma menos letal, às vezes cortam o pulso, tomam medicamento, né? Como forma de pedir socorro, né? E isso é uma coisa muito ruim, quando a família, as pessoas desqualificam, quer chamar a atenção, né? É a única que a gente deve fazer com uma pessoa que está tentando suicídio, ou que está falando que quer morrer, é desqualificar, né? Quer dizer, há pesquisas que mostram que a grande maioria das pessoas que tentam suicídio passaram por um serviço de saúde antes e não foi identificado,
né, o risco, seja porque a pessoa não conseguiu se comunicar, seja porque o profissional não observou atentamente, né? As pessoas costumam dizer que querem morrer, né? Ninguém tenta suicídio assim, né? Há um histórico, as pessoas costumam mencionar que estão pensando nisso, que a vida não está boa, e o que a gente não pode fazer é ignorar, né? Ao contrário, né? A pessoa está chamando atenção, vamos dar atenção, né? E vamos dar a ela a atenção que ela solicita. Excelente, Heloísa. Nós estamos caminhando para o final, já, né? Já Passou, passa já passou. rápido. O Instagram ele corta com 1 hora. Eu gostaria Aham. que você falasse de uma forma mais sintética, principalmente para as pessoas que convivem com idosos ou pessoas que estão em um processo de envelhecimento, e para as pessoas que também têm dificuldade de lidar, tanto com esse processo de si quanto do outro. Né? O que você tem a dizer para essas pessoas? Uai, eu sou muito suspeita, sabe? Porque eu realmente acho que todas as idades têm sua beleza e poesia, né? Ser criança é bom, ser jovem é bom, adulto é bom, quer dizer, eu tenho referências muito positivas de envelhecimento. Os velhos da minha família sempre foram muito ativos, eu sou de uma família longeva, né? Que o pessoal chega aos 80 com muita tranquilidade, aos 90 já vai baqueando, mas chega, né? Então, eu sou de uma família que vive muito e que tem referências muito positivas sobre o envelhecimento, né? O envelhecimento entendido como uma conquista que é individual, mas que também é coletiva, né? De que nós temos duas escolhas, né? Ou a gente morre jovem ou a gente envelhece. Não há uma terceira opção, né? Eu ainda continuo achando que envelhecer é uma conquista, e que envelhecer com autonomia, com projetos, por mais singelos que sejam os projetos. Às vezes o projeto é de visitar uma prima noutra cidade, que seja um projeto singelo, mas que a gente tenha projetos, né? Eu me lembro da minha tia que aos 90 anos falava, eu preciso de vida, vou colocar minha galinha para chocar, eu quero pintinho nessa horta, né? É projeto de vida, né? Então, assim, falar de projeto, isso traz realmente um outro alento para a vida do sujeito, né? O fortalecimento dos vínculos me parece algo muito importante, seja tanto com a família, com amigos, com comunidade, com rede de apoio, né? Quer dizer, a qualidade de vida ela está relacionada à sociedade que nós temos, e é importante a gente ter em mente que a sociedade ela não é uma coisa homogênea, né? Nós temos espaços sociais que podem ser hostis aos velhos, mas temos outros espaços sociais que são acolhedores, né? Quando a gente vê que, por exemplo, é fator protetivo para o envelhecimento, os vínculos que a pessoa tem, as amizades que ela possui, a religiosidade. Quer dizer, a pessoa que vai numa igreja, tem amiga, tem os grupos dentro da igreja, quer dizer, é a reza, mas não é só a reza, você tem aí outros aspectos envolvidos, né? Então, envelhecer de maneira agradável é fazer as pazes com o tempo, né? E entender que a gente também envelhece como vive, né? Quem é uma pessoa ranzinza na juventude, provavelmente vai ser um velho ranzinza. Ninguém vira do avesso porque ficou velho, né? A gente envelhece como vive, né? E aí eu penso que cultivar as relações, cultivar os laços, né? E entender que envelhecer é um fenômeno individual, mas que está relacionado à família, à comunidade e à sociedade mais ampla. E ocupar espaço, né? Quer dizer, a gente tem que ocupar espaço, seja na política, né? Seja na associação de moradores, no bairro, nas instituições, não é? Ocupar espaço, né? Eu penso que isso traz o envelhecimento dentro de uma outra lógica que é da conquista, né? Não sei se eu consigo. Foi perfeito. Heloísa, muito obrigado pela sua disposição, pela sua
pelo seu brilhantismo, né? Várias pessoas aqui pedindo para você montar um grupo de estudo, tá? E perguntando se vai ter mais aula com a Heloísa amanhã. No mais, Heloísa, somente agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazerão. Grupo de